Aos triângulos amorosos do seu canal do corno, do traidor, filho de uma boa quenga e da amante chupadora de baba de beijo grego alheio. Bem, hoje com vocês o elemento ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Ó, aqui já se apresentando uma, deixa eu ver. Continua. Aqui, 8 de pentáculos com 9 de paus no positivo. Vocês saindo aí de um peso na consciência e buscando oportunidade, seja você o corno, o traidor ou a amante. O que mais? Duas energias, eu só vou citar uma. O imperador no negativo, com 6 de espadas ao contrário, né? 6 de espadas e 8 de pentáculos, energias bem parecidas com o elemento terra. Eu não vou aceitar esses 6 de espadas porque eu não senti, mas era uma situação que vocês não queriam dar tchau e tiveram que dar. Vamos aqui para a interpretação. Vocês aí do elemento ar, Gêmeos, Libra, Aquário, passando por processos de transformação de energia. Vocês concretizando algo, né? 8 de pentáculos, uma oportunidade, entendendo energias do imperador, que é o único arcano maior que tem aqui. O imperador no negativo, ele ressoa como o quê? Ele ressoa como aquela pessoa narcisista, como aquela pessoa que quer ser controladora. E negativamente, né, no lado negativo, mostra que o imperador é bem aquelas pessoas que querem controlar a vida do outro. Bem imperador, né? Quer imperar na vida do outro, por bem ou por mal. Por, sabe? Ou você vem aqui ficar comigo, ou vou ferrar com a sua vida. E esse peso aqui, ó, que é o 9 de paus, com a situação 8, né? 8, 9, existe uma sequência aqui de acontecimentos. E essa sequência de acontecimento aponta para quê? Se você estivesse relacionando, você do elemento ar, estivesse relacionando com Touro, Virgem, Capricórnio, que é do elemento terra, com Áries, Leão e Sagitário, que é do elemento ar, isso aqui pode ser especificamente para vocês que estão nessa configuração. Mas, se não for, também fica até o final, que de repente a conexão das outras cartas pode trazer um outro apanhado geral, certo? Então aqui existiu, se você tivesse, você aí do elemento ar, estivesse relacionando com Touro, Virgem, Capricórnio, Áries, Leão e Sagitário, ar, elemento terra e elemento fogo, vocês estão passando por uma questão, que é uma questão de domínio, controle. Estão tentando controlar uma situação. Vocês do elemento ar estão tentando controlar uma situação, estão tentando ver se através do controle negativo, né, do imperador, vocês conseguem uma oportunidade, conseguem ali diminuir o peso na consciência. Eu sinto que essas cartas conversam positivamente no sentido de que, sim, pode ter oportunidades para vocês, mas esse 9 de paus mostra o quê? Com esse imperador, que ocorreu uma situação tão pesada no passado recente, ou está acontecendo, entendeu? E que eu sinto que pode até estar acontecendo, que até hoje esse peso na consciência, ou essa situação pesada, cheia de pormenores, de controle, de manipulação, essa situação pede o quê? Pede que vocês entendam que ilusão, golpes de sorte ou mesmo oportunidades, às vezes você pode ser um oportunista, né? Porque esse 8 de pentáculos aí pode só estar mostrando que com o imperador mostra assim, eu pego as oportunidades, eu sou um oportunista, eu do elemento ar, Gêmeos, Libra, Aquário. Eu pego as oportunidades, principalmente as oportunidades pesadas, na 9 de paus, e transformo no meu processo de manipulação. Quase um arcanjo, né, do diabo, quando você pensa na questão de que o controle, ele pode vir de uma maneira positiva ou ele pode vir do medo. Então aqui, existe um trabalho que tem que ser feito para que
essas energias se transformem em coisas mais positivas, porque não adianta você querer estar com o outro de uma maneira controlada, né? Você aqui, ó, como imperador, achando que você pode controlar o outro pelo medo, pegando essa oportunidade que às vezes acontece, às vezes você está se relacionando aqui com pessoas do elemento terra, que tem forte partes do mapa com o elemento fogo, ou vice-versa, ou você ter partes de terra no seu mapa e de fogo muito forte, e aí eu tô falando diretamente com você. Seja você o traidor, seja você a parte desfavorecida, né, o corno da história, ou seja, você, a amante chupadora de baba de beijo grego alheio. Aqui o que impera, na verdade, é que você precisa entender que algumas situações você produziu. Algumas situações você tentou, você tem que se responsabilizar, certo? A verdade é que quando o imperador cai no negativo, e eu tenho duas outras cartas, uma 8, que é a oportunidade, uma 9 de paus, que é um peso, você tem que entender que você tem que se auto-responsabilizar, né? A gente sabe que o imperador, ele tem toda essa coisa de que ele precisa ter uma certa estabilidade, e para que ele tenha essa estabilidade, às vezes ele passa por cima das pessoas. O imperador, ele representa, na verdade, uma segurança, né? Quando você pensa na questão do domínio, né? Do crescimento e, na verdade, do poder, mas ele também tem uma coisa que é aprisionadora, né? Quando você pensa no aprisionamento interior que essa pessoa faz com os objetos que estão ali se relacionando, né? Os objetos, né? Quando você fala objeto, as pessoas passam a ser objeto desse imperador, porque ele não mede esforços para ter aquilo que ele deseja, ele não mede esforços para realizar as coisas de si, não pensando muito no outro, né? É bem um imperador com 8 de pentáculos, é bem uma situação oportunista. Se você é o amante aqui, você é aquela pessoa, né? E você é do elemento ar, você é aquela pessoa 8 de pentáculos que cata as oportunidades, é o oportunista. Mesmo que isso te traga algum peso na consciência, 9 de paus. Por quê? Porque o que impera no seu lado de dark side é o imperador. Tá, é o imperador, ele tenta, na verdade, dominar a relação afetiva, ele tenta, através daquilo que ele pode oferecer, às vezes até do lado material, ele tenta destruir praticamente o que é o lado saudável do outro para poder estar com seus sentimentos, com as suas necessidades atendidas. Bem narcisistão, né? Então, quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa não, né? Quando a espiritualidade está falando aqui pra gente, se coloca no lugar do outro, entenda as dificuldades que está nessa posição representa. Então, entenda, poder, autoridade, construção de domínio, né, razões, responsabilidades, essa persistência, essa praticidade, e, na verdade, às vezes um certo ceticismo. Há sim aqui algo que vocês têm que trabalhar para que o processo de concretização seja uma oportunidade positiva que tire esse peso da consciência, que tire esse 9 de paus. Por quê? Numa situação, vamos imaginar aqui, numa situação de triângulo, se você é o traidor e você é esse imperador, porque você é o traidor, você está prejudicando alguém, você está fudendo com a cabeça de alguém. Mas você pode também estar causando na amante um peso na consciência, porque às vezes a amante não queria estar naquela posição, ela queria ter uma oportunidade real, no plano real, né? Um 8 de pentáculos real. Mas você, como um narcisista ou uma narcisista, porque está com o imperador no negativo, quer tudo e não tá prosa. Você quer ter essa oportunidade, não quer ter peso na consciência, porque o 9 de paus está no positivo, você não tem peso na consciência. Você quer que as coisas venham
a ti, né, venha a nós, vosso reino nada. Então, o que você tem que trabalhar aqui para que a coisa saia dessa negatividade do imperador do domínio e que você diminua um pouco do peso, que já é, o triângulo já é uma coisa pesada, né, gente? O triângulo, ele já tem essa energia, que é uma energia que desgasta, às vezes até a pessoa que tá traindo, né? Porque ela tem que estar sempre com uma situação, tem que estar sempre pensando num jeito de escapar, ou mesmo tem que estar ali disponível para duas energias. Às vezes o oficial também vai cobrar, e às vezes a pessoa não tá ali para aquilo. Às vezes a amante também não tá muito para aquilo. E aí vira uma situação que o imperador fica no negativo, querendo controlar tudo, e causa, na verdade, ao invés de ser uma coisa que seria uma válvula de escape fluídica para todas as partes, né? Principalmente para as que estão sacaneando, nesse caso, porque a pessoa que está recebendo chifre, né? Se for você aí do elemento ar recebendo chifre, você está sentindo o peso disso. E você descobriu que a pessoa com quem você se relaciona é um narcisista, é um imperador que tenta controlar suas energias, inclusive controlar sua sexualidade. Mas nem tudo é negativo, porque eu tenho 8 de pentáculos, que representa uma oportunidade de crescer, mesmo com todas essas toxicidades. Mesmo com o imperador que tenta ali controlar sua cueca, sua calcinha, e te coloca num certo peso. Às vezes uma pessoa que trai ainda joga pro outro, é você que tá me traindo. Tudo que ele faz vai lá e acusa o outro. Tá, eu sinto às vezes bem que tá bem nisso. Você aproveita a oportunidade, 8 de pentáculos, para reverter o jogo sempre a seu favor, porque tu tá com o imperador do lado negativo. O que mais eu tenho aqui nos desejos para o elemento ar? Gêmeos, Libra, Aquário. Aqui pro positivo, não vou aceitar o contrário, 4 de espadas. Existe uma situação aí que ela tá procrastinada, né? Uma situação que tá amarrada. Olha, muitas. Vamos desvirar aqui, ó. O que mais? Pro positivo. Virou uma, mas eu não vou aceitar nenhuma que virou. Eu vou aceitar só a que eu senti que tem que ser. Essa. Vamos lá. Com o carro no positivo, agora uma energia pro negativo. Também não sei chegar aquela. Nem essa. Vamos lá. Essa que caiu. A justiça. Energia de Libra, hein? Vocês aí que Gêmeos, Libra e Aquário, de repente essa coisa é bem pra Libra, certo? Com o The Devil aqui embaixo e o Imperador mostra assim, é uma situação narcísica, que é relacionada àquilo que vocês pensam, porque ó, a energia do elemento ar, a justiça caiu no negativo, e principalmente para quem é aqui que do elemento ar, que seja Libra, isso está falando com vocês. A próxima energia positiva foi 4 de espadas da energia de vocês, que é a energia, né, do gigante adormecido. Existe uma situação que tá Cinderela aí, né, tá quietinha, tá dormente. Por quê? Porque tem muitos ratos, né? Tem um entorno muito cagado. Sabe aquela pessoa que teve um caso e que de repente espalhou para todo mundo e depois se arrependeu de ter espalhado porque no final todo mundo tá comentando e a pessoa ficou sem ninguém. Por quê? Mesmo a pessoa que é amante e mesmo o traído, né? Bem, aquele cara que trai e gosta de contar pros amigos, sabe? Olha, eu peguei essa puta gostosa, olha esse boquetinho que ela fez, olha esse aqui deu fiofó, ou qualquer coisa, ó. Peguei esse cara aqui casado, olha que bonito, olha que delícia. Contou pras amigas, de repente as amigas tá tudo tendo caso com o cara também. Então aqui, ó, são muitos ratos. Esses ratos dessa situação é o que caga. É o que quebra a vassoura, quebra seu pau aí, se você for uma energia masculina escutando isso. 4 de espadas, energia de vocês, Gêmeos, Libra, Aquário. O seu pau tá quebrado, por quê? Ou alguém vai quebrar o pau com você? Por quê? Tá quebrado. Porque você se juntou com os ratos e não percebeu a preciosidade que você tinha, essa bruxona. Não percebeu ou não valorizou. E agora tá aqui, ó, vibrando numa vassoura quebrada com os ratos. E isso
poderia ter sido uma oportunidade positiva. Agora eu sinto aqui, ó, com Touro, Virgem, Capricórnio, com o elemento terra. Vocês do elemento ar poderiam ter tido algo muito interessante com o elemento terra, mas vocês preferiram fazer o fuxico. E tenho 2 arcanos maiores aqui, só confirmando. A justiça no lado negativo e o carro no lado positivo. Quer dizer, existe uma potencialidade de um progresso se uma situação 4 de espadas finalizar. O que significa essa 4 de espadas? Se gigante adormecido acordar para a vida. Entender que, olha, essa vassoura quebrada aqui, ó, pode virar uma vassoura que voa. Pode virar uma vassoura interessante, um carro, né? O carro é o progresso. E junto com o 9 de paus aqui, pode ser um progresso que vai tirar você de toda uma energia pesada, de toda uma gente fedida, de toda essa gente rato, sabe? Esse 9 de paus aqui combina bem com esses ratinhos aqui, que estão aqui nesse 4 de espadas. Significa o quê? Existe muito peso, muita procrastinação, existe muito autossabotagem, sabe? Essa palavra. E no fundo, há todo um potencial de crescimento, porque eu tenho a carta do carro no positivo e no negativo a justiça, quer dizer, energia de Libra aqui. O que vocês precisam entender? Se vocês aí também se relacionam com Libra, né? Vocês do elemento ar relacionam com alguém que é do próprio elemento ar, especificamente com Libra, saiba que essa energia de imperador com 2 arcanos maiores, o imperador com a justiça mostra que principalmente uma energia libriana é uma energia de imperador, de controle, de controlador, de narcisista, de pessoa que pensa só em si, só não venha a nós ao vosso reino, nada. Então você tem que ter aqui uma consciência, você tem que iluminar essa coruja, abrir seu 5º olho, seu 6º olho, você entendeu? E olhar a situação como um todo. Existe muita injustiça, porque caíram essas energias no negativo. Existe muita injustiça. A justiça, quando cai no negativo, existe o quê? Existe uma injustiça produzida por quem? Por uma situação de um imperador, por uma situação de alguém tóxico, de alguém que tinha um poder sobre alguma situação e usou esse poder para o mal, para difamar, para sacanear. E eu sinto que essa energia é de uma libriana ou de um libriano, porque a carta da justiça caiu no negativo, mostrando que essa injustiça foi produzida, sim, por um libriano, por uma libriana, ou se você estivesse relacionando, você for de Libra e estivesse relacionando com alguém de Libra, saiba que essa pessoa tentou te controlar, tentou te dominar e, às vezes, até te colocou numa situação que nem essa aqui com os ratos, te pôs numa situação de procrastinação, te botou para dormir numa situação. Por quê? Porque é uma energia tóxica de um imperador injusto. Mas fique sabendo você que há alto potencial aqui, vocês, o elemento ar, de vocês saírem desse peso, de se você é amante. Entendeu? Essa que eu tô assistindo bem que é pra amante. Se você é amante, você entrou aqui com uma energia de oportunidade, com um coração aberto e acabou ficando no isolamento. Essa pessoa te colocou no isolamento, essa pessoa te colocou para escanteio, ou você ficou numa situação onde você não tinha muito movimento. Saiba que agora, olha só, você vai sair desse 9 de paus, quer dizer, você vai sair desse peso. Você, como amante aqui, tô percebendo que você vai se libertar. E se for a corna também, a corna tá... E se você for a corna do elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário, você vai conseguir tocar o seu carro para frente, sabe? Você vai conseguir entender que o poder não tá no imperador, porque o imperador tá ali, ó, no negativo, junto com a justiça. Essa pessoa já foi pega, né? Então, quer dizer, existe aqui uma injustiça, existe aqui algo que foi feito contra você em algum sentido, né? Se você é aqui energia desfavorecida, a pessoa corna. E a injustiça agora está no plano da espiritualidade junto com esse imperador, entendendo que sim, essa procrastinação, esse 4 de espadas, né, esse gigante adormecido, agora vai ter oportunidade de repente acordar,
Por quê? Porque eu tenho uma carta de inércia, né? 4 de espadas, e uma carta de movimento, que é a carta do carro, que é um arcano maior, que mata essa energia de procrastinação. Quer dizer, o carro, quando se toca ele para frente, ele sai numa energia positiva, consegue dominar esse gigante adormecido, esse 4 de espadas que está ali na procrastinação. Ele consegue dar, sabe, dá vazão. E mata também essa energia do imperador, porque a carta do carro, fazendo aqui, ó, um paralelismo de oponência com o imperador, significa o quê? Tipo, eu toco meu carro para frente, deixo essa energia do imperador tóxica, que tem a ver com elemento ar, especificamente Libra, que é a carta da justiça, deixo essa situação onde a pessoa pode ter forte no mapa, ou ser um libriano, uma libriana, que tá tentando fazer um processo de manipulação, que tava tentando fazer alguma coisa, sei lá, ir na macumba, fazer qualquer coisa. Essas coisas todas vão ir por água abaixo. Por quê? Porque essas energias aqui, existe uma proteção, e essa proteção, esse peso todo já saiu com o carro indo para frente. O que mais temos aqui na sexualidade para Gêmeos, Libra, Aquário? Caiu uma aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês. Olha, Rainha de Ouros no positivo. Olha, se vocês estiverem se relacionando com o elemento terra, touro, virgem, capricórnio, saiba que existe uma energia de prosperidade com o elemento terra, touro, Capricórnio e Virgem. Touro, Virgem, Capricórnio. Olha aqui, 9 de paus que se repete. E a carta do 5 de espadas ao contrário. Então vamos entender isso aqui. Ai, ai, muita treta, né, gente? Aqui, ó, entenda. Esse imperador, que eu sinto que é a energia de vocês aí do elemento ar, Gêmeos, Libra, Aquário, especificamente Libra, porque a carta da justiça é bem de Libra, é bem veneziana. Existiu uma situação que é uma situação tóxica de uma pessoa controladora ou um controlador e que sofreu influência, sabe de quem? Desse entorno. Olha aqui, ó. A carta dos 5 de espadas, que também é do elemento de vocês, Gêmeo, Libra, Aquário, ela veio invertida e no negativo. Sabe o que significa? Significa que esse imperador, na verdade, tentou dominar o entorno daquela pessoa que ele estava tendo triângulo, ou do oficial, não importa, da situação oponente. Por causa de um entorno. Esse entorno era um entorno de 5 de espada, de pessoas de diz-que-me-diz-que, daquelas pessoas que tava tentando ferrar a amante, que tava tentando ferrar o oficial, e que tava ali só pra, sabe aquelas pessoas que gostam de pôr lenha na fogueira? E no fundo, eu sinto que esse libriano, essa libriana, ou energia de vocês aqui, porque ó, que se confirma 2 cartas de elemento ar, onde vocês estavam ali numa energia tóxica ou se relacionando com uma pessoa tóxica que dava mais ouvidos para um entorno cagado, fedido, e estava ajudando muito mais as pessoas que estavam fora do triângulo ou pessoas que estavam ali para fazer fuxico. Essa pessoa se juntou com os fuxiqueiros, não observou que tinha uma energia, sei lá, às vezes até eu sinto aqui que o traidor não percebeu a pessoa que tem, né, presente consigo, ou não valorizou a pessoa com quem ele estava se relacionando, que era uma rainha de ouros, do elemento terra, touro, virgem, capricórnio, ou tenha forte no mapa. E preferiu uma situação, ó, que se repete, aqui, ó, 9 de paus, 9 de paus, uma situação pesada com alguém do elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário, ou tentou ajudar essa pessoa, mas não sacou que o progresso tá em justamente entender esse peso na consciência, entender que a verdadeira rainha dessa situação é uma rainha de ouros. A verdadeira rainha dessa situação é uma pessoa que é uma pessoa fiel, que pode ser do elemento terra, mas ou às vezes pode ser a própria companheira ou companheiro, que eu sinto que é companheira aqui, tá, gente? A própria
esposa, a própria pessoa, ele preferiu ir dar umas bandadas por aí e não valorizou a rainha de ouro que já tinha em casa. Também pode ser isso. E caiu no caô aqui, ó, desse entorno. 5 de espadas, negativamente ao contrário. Caiu no caô desse entorno, às vezes dessas pessoas influencers da internet, ou mesmo no caôzinho, né, da amante aqui. E a coisa ficou desandada. O recado principal aqui é: presta atenção aí, vocês de Gêmeos, Libra, Aquário. Às vezes a oportunidade tá na sua cara, né? Seja você amante, seja você o corno, ou seja você um traidor, mas eu sinto especificamente que eu tô falando com o traidor, vocês não perceberam o tesouro que vocês tinham. Vocês preferiram uma situação pesada. Por quê? Porque você queria ser esse imperador. E no final, esse imperador tá no negativo, mostrando que é um narcisista, uma pessoa injusta. Justiça no negativo também. É uma pessoa injusta, confirmando que injustiças foram feitas. Você aí com seu amante, ou você aí com a sua oficial, e que no final foi reflexo de um entorno todo defecado, de um entorno de pessoas que não estão interessadas no que é a sua felicidade, entendeu? Pessoas que estão interessadas naquilo que você pode dar para elas de vantagem. Olha aqui, uma situação ficou amarrada, 4 de espadas ficou adormecida, ela, a gigante adormecida, e essa situação que ficou amarrada, adormecida, era justamente com a rainha de ouros. Era com uma energia firmeza, com uma energia do pessoal do elemento terra, ou que tem forte no mapa, elemento terra, são pessoas mais fiéis, são pessoas mais comprometidas. E a coisa ficou pesada, né? 9 de paus com o carro, mais 9 de paus se confirmando na sexualidade, tinha muito peso na consciência aqui. E talvez vocês aí do elemento ar tenha um peso na consciência grande de ter produzido todo esse diz que me diz que aqui com esse entorno 5 de espada, toda essa injustiça, a justiça que tá no negativo, toda essa injustiça, todo esse controle para quê? Para no final, ninguém gozar no final, né? Então, no fundo, a grande pegada aqui é de entendimento dessa coisa toda do triângulo, é entender que quem pode mais é Deus, em primeiro lugar. Em segundo, quando você vai sacanear alguém, não importa se você tá ali, né? Você com essa energia do imperador, eu quero, eu tudo posso, a justiça é minha. A situação às vezes desanda, olha só, esse entorno que às vezes estava com você, hoje é o entorno que contou tudo, tanto para o oficial quanto para a pessoa prejudicada, amante, não importa, para a situação prejudicada. Hoje, esse imperador aqui, ó, sofre a injustiça ou o peso na consciência, porque eu tenho 2 9 de paus aqui com o carro, sofre o peso na consciência de ter feito as escolhas erradas, de tentado controlar uma situação que não era para ser controlada, que era para ser uma situação de justiça, que era para ser uma situação de equilíbrio. Por quê? Por causa de um entorno que no fundo não tá nem aí para você. Porque hoje esse entorno, esse 5 de espadas, tá cagando e andando. Cada um tá na sua, vendo o que é melhor para si. E você, no final, ficou sem essa rainha de ouros, né? Por quê? Porque você quis ter tudo, e quem quer ter tudo na base do controle, na base do fuxico, na base do diz que me diz que, acaba ficando com esse peso na consciência, e o progresso vai sempre para quem é merecedor, para a energia que sofreu com toda essa história, não é? Mas nem sempre tudo acaba de bom para um lado ou para o outro. O mundo não é justo. Tem sim muita injustiça no mundo, tem sim muita coisa que passa batido, mas a espiritualidade sempre guarda quem está comprometido, primeiro, com Deus, segundo, com as coisas que são da ordem do justo, que são da ordem da justiça e não da injustiça. Justiça no negativo mostra que aqui foi uma tentativa de um imperador controlador, narcisista, que no final não tem
nem a energia do entorno que lhe deu poder. Bem, eu tenho aí para vocês. Se fez sentido, se tocou alguma parte aí com a sua história, deixe aí nos comentários, compartilha com seus amigos, divulga o canal. Ajude a taróloga a manter esse canal, que é pequeno, mas o coração é grande. Obrigada.